Olá, minha irmã, olá, meu irmão, tudo bem? Meu nome é Nando Pimentel e esse aqui é o sexto vídeo de uma série de vídeos que eu explico como aconteceram as canalizações do livro Diálogo com Extraterrestre. Ele conta um pouco da minha história mediúnica, do meu processo com meus guias e mentores espirituais que deram origem a esse livro aqui, né, que é o livro Diálogos com Extraterrestre. Nesse livro tem canalizações que eu comento que tratam da transição planetária, da chegada da Era da Luz e como a gente deve se preparar para essa nova realidade. Se você está caindo de paraquedas e está assistindo esse vídeo aqui sem assistir os primeiros, aqui embaixo tem um link da sequência para que você possa assisti-los, para que você não fique perdido assistindo esse aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui eu falo de experiências em vigília ufológica e de que como de fato eu comecei a me relacionar com o mentor Elon, que é quem eu canalizo no livro do Diálogos, tá bom? Então espero que vocês gostem. Também queria convidar vocês para assinar aqui o canal, né? Dar o joinha, dar o like e ativar o sininho caso vocês gostem, tá bom? Vamos lá? Mas quando a gente chegou no local da vigília, né, lá na serra, eu me desconectei deles. Eu não entendi o que estava acontecendo. E eu tentava acessá-los, tentava meditar e chamá-los, e eu não conseguia de forma nenhuma. E eu e parece que... Sabe quando a televisão sai do ar? Que você tenta conectar lá na Netflix não dá sinal? Eu comecei a me sentir assim. E eu achava que o objetivo de estar lá era ressignificar e analisar essa questão minha, né, dessas minhas experiências, né, validá-las intimamente mesmo ou não, né, saber até que ponto realmente aquilo tudo tinha acontecido ou não. E quando eu me desconectei com os meus guias, né, eu digo assim, opa, eu acho que eu realmente comecei a questionar muito as minhas experiências e eu comecei a entender que minha ida ali era para que eu validasse essas experiências ou não. E eu passei a entender naquele gap, né, naquele espaço de tempo ali que eu fiquei sem uma conexão espiritual, a achar que o motivo de eu estar ali era para que eu entendesse que minhas experiências, na verdade, eram coisas da minha cabeça. E aí eu fiquei realmente muito desorientado, muito sozinho, me senti muito sozinho nesse processo. Eu abri um livro e tinha uma mensagem lá dizendo assim, falando sobre os médiuns, né? Que os médiuns em geral eram pessoas com perturbação psicológica, coisa e tal, e que todas as experiências mediúnicas tinham que ser provadas, tinham que ser testadas, coisa e tal. Eu digo assim, e quando eu peguei e fechei aquele livro ali, eu digo, acho que é isso mesmo, eu acho que o motivo de eu estar aqui é eu realmente me questionar e me introspectar para que eu separe, na realidade, essas coisas tão incríveis do mundo real, né? E foi muito triste para mim isso, porque aquilo tudo era uma grande verdade para mim, né? Todas essas experiências mediúnicas eram uma grande verdade para mim. E eu criei essa luta íntima, né? Essa autoanálise, essa introspecção de validar ou não essas minhas experiências. E eu introspectei que, na verdade, tudo era uma construção da minha mente. Então chegou a hora da vigília e nós sentamos num grupo, umas 30, 40 pessoas mais ou menos. A vigília nós íamos meditar. E eu não tinha expectativa, eu estava sem conexão nenhuma com os meus guias e estava um frio enorme, né? Assim, um frio enorme. Eu sou pernambucano, né? Então assim, estava um frio de uns 15 graus, para mim estava quase o Polo Norte, né? Então estava bastante frio, estava com gorro, com cachecol, com não sei o que, estava todo empacotado. E começamos a meditar e eu tentei acessar meus guias novamente, nada dos meus guias aparecerem. E aí eu
resolvi aquietar minha mente e daí eu comecei a ver as coisas que realmente foram uma das coisas mais impressionantes da minha vida. E aí eu comecei a aquietar minha mente e quando eu aquietei a minha mente, aí eu comecei a ver tudo que estava se passando ali naquele espaço. Então, quando a minha mente se acalmou, eu estava com os olhos fechados, mas eu comecei a ver claramente, dentro do círculo em volta dele, né, assim, milhares de seres, milhares não, algumas dezenas de seres pequenos se aproximaram de mim e começaram a mexer na minha testa, começaram a mexer na minha orelha, subiram no meu colo. E eu, ali parado, vendo toda aquela situação, assim, tudo isso é projeção da minha mente. Eu ficava assim, tudo isso é projeção da minha mente. Nada disso está acontecendo de verdade. Só que eu tava vendo como eu tô te vendo aqui, entendeu? Só com o olho fechado. Mas eu, né, eu tava num processo de questionamento íntimo muito forte. E eu vi os seres pequenos, né, verdinhos, assim, com os olhos realmente grandes, corpo fino, são os greys, né? E aí eu estava sentado com os olhos fechados, vendo toda aquela situação, sentou no meu colo, mexeu aqui, colocou alguma coisa aqui, outro mexeu aqui atrás, colocou alguma coisa aqui, outro ficou mexendo na minha testa. E nisso a gente passou quase 1 hora, mais ou menos, eu vendo essa situação. Tinham várias pessoas no círculo, quase todo mundo estava sendo mexido, era uma quantidade de seres muito grande. E tinha muita gente mexendo com essas pessoas. E eu peguei e tinha alguns no centro, dentro de um tubo de luz, que eram iguais àquele que me levou da primeira vez na base lá da Lua, no centro do grupo, assim. E daqui a um tempo depois, o coordenador do evento, né, o coordenador da vigília, nos chamou de volta. Ele tem um contato com esses seres, né, e falou que... E começou a explicar tudo o que ele tinha presenciado ali. E aí foi quando ele, ao explicar isso, os detalhes de todo o processo foram exatamente o processo que eu vi, né? Tudo exatamente como eu tinha visto, e isso para mim foi muito forte, porque ele tinha perguntado das experiências de cada um, eu tinha ficado calado, e depois que as pessoas não se manifestaram, e aí eles começaram a explicar, e aí eu comecei a chorar, né? Tipo assim, então era tudo verdade, não era nada da minha cabeça, as minhas experiências são minhas experiências de verdade, e o que ele falou bateu em cima do que eu tinha visto, do que eu tinha vivido ali. E aí eu comecei a chorar, meio que falei assim, olha, posso falar porque eu não falei porque eu não tinha certeza das minhas experiências, eu tinha vindo para cá, não tinha tido acesso aos meus guias, e eu achava que eu estava num processo de introspecção íntima, né? De um processo de introspecção para validar as minhas experiências ou não. Mas quando você fez o relato das experiências, elas batem exatamente com as minhas. Então eu resolvi falar por conta disso. E eu fiquei muito tocado, realmente fiquei bastante emocionado com aquela situação toda. E aí a vigília acabou. No dia seguinte, né, haveria uma nova vigília. E realmente nesse outro dia também aconteceram coisas bastante interessantes.